Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ignorem minha cara de sono. Mas eu acordei cedo para assar umas coxinhas de umas encomendas e tô indo aqui na casa da minha tia ver se ela tá fazendo pamonha e canjica para gravar o processo para vocês. Aproveitar que eu acordei cedo, né? Eu vou ver aqui se ela tá fazendo pamonha e canjica e vou gravar um pouquinho para vocês, porque minha tia já faz isso há muito tempo, há muitos anos. E eu vou ver aqui se ela tá acordada, né? Então deixa eu parar aqui um pouquinho para não cair aqui na ladeira, né?
pessoal, como vocês puderam ver, essa foi a produção da canjica, tá? Ela só vai fazer pamonha amanhã. Eu vou ver se eu gravo pra vocês. E como eu falei antes, ela todo ano faz muitos anos que minha tia trabalha com isso. Bem antes de eu nascer ela já trabalhava. Ela é muito famosa pelas canjicas, pamonha, coxinha, que ela faz. Inclusive uma das melhores, assim, na verdade é a melhor que eu já comi na minha vida. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like de vocês, deixar os comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!